Boa noite, companheiros, companheiras, internautas, espectadores da TV Repensar, novamente aqui para a gente recontar a história. Hoje nós estamos aqui com o professor historiador Luiz Cláudio Nunes Quenerim e com a Rosa Beltrame, que já está fazendo parte. Esse é nosso terceiro capítulo, né, do Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha ou Guerra Farroupilha? É uma guerra ou uma revolução? E hoje aqui estamos com o professor Luiz Cláudio, que vai nos contar várias coisas. E, inclusive, professor, contar um pouquinho da sua história, como é que o senhor entrou nessa história, né? Na história, exatamente, né? Propriamente dita. Vamos lá, professor, pode se apresentar, por favor. Bem, eu sou natural de Quaraí, fronteira com o Uruguai. Inclusive, minha mãe é uruguaia. Eu tenho metade da família é uruguaio, castelhano, e metade da família é alemão, Quenerim, né? Meu pai foi para lá para fazer instalação de da hidráulica na cidade nos anos 50, enfim. Estudei em Alegrete, comecei estudando letras em Alegrete, né? E acabei tendo uma formação em história um pouco tardia aqui em Porto Alegre, no Centro Universitário IPA Metodista. Mas quando cheguei em Porto Alegre já me vinculei a esse debate, essa discussão sobre a questão do gauchismo e a história do Rio Grande do Sul. Eu cheguei em Porto Alegre em 92 para a administração popular de Porto Alegre, a segunda administração popular de Porto Alegre. E da forma como os companheiros encaravam essa questão, né? Havia um problema problemas interpretativos em relação a essa questão relativa ao gauchismo, e visões equivocadas. Eu venho de uma região que era campanha, é o Pampa, né? O Uruguai, o argentino e parte rio-grandense. E o que era dito aqui por pessoas urbanas, pessoas da capital, não condizia realmente com aquilo que existia lá na campanha. Então, a partir daí, eu me interessei pela questão, passei a estudar mais a questão, né, e acabei como diretor da Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. E nesse período, né, chamei, né, uma série de amigos, historiadores, para me assessorar nesse trabalho. Um deles foi o Giovanni Mesquita do Estreito, historiador e museólogo, né? E foi pedido, nesse último governo Tarso Genro, governo estadual Tarso Genro, uma exposição sobre a Revolução Farroupilha, que seria feita na primeira capital farroupilha, na cidade de Piratini. Foi aí em que Giovanni e eu nos deparamos com algumas questões que nos deixaram perplexos. Uma delas o Giovanni procurou em toda a Biblioteca Pública do Estado, em vários arquivos, e não encontrou uma biografia, né, um livro condizente com a história de Bento Gonçalves. E veio falar para mim, né, um amigo e diretor, olha, não tem biografia do Bento Gonçalves. Mas como, Giovanni? Vamos procurar mais. Como não vai ter a biografia do Bento Gonçalves, né, principal personagem desse episódio do Rio Grande do Sul? E procuramos e, de fato, não há uma biografia, apenas os textos esparsos que pegam pedaços da vida do Bento Gonçalves. E o Giovanni começou a trabalhar sobre essa questão e eu praticamente acompanho essa pesquisa do Giovanni sobre essa questão específica da Revolução Farroupilha. Perfeito, professor. O professor Giovanni esteve aqui e nos contou, né, que está no primeiro livro, né, e ele vai partir agora para o segundo livro, do nascimento de Bento Gonçalves, a Revolução. E agora vai dar a Revolução à Morte, né? É a segunda parte do estudo, né? Que eu acho que é muito importante, porque para trazer à tona a verdadeira história do Rio Grande do Sul. E eu, como carioca, 20 anos no Rio Grande do Sul, não conheço a história do Rio Grande do Sul, e eu fiquei perplexo
que os gaúchos também não conhecem a história gaúcha, né? Então, eu gostaria que... Aí nós estamos aí com a nossa companheira, a Rosa Beltrame. Rosa, por favor, o pessoal já te conhece, mas não custa nada se apresentar novamente, né? Verdade, boa tarde a todos. Um prazer em ter o Cláudio aqui, é um companheiro daqui do Rio Grande do Sul, e eu tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente e acompanhar. Eu sou a Rosa Beltrame, uruguaia, expressa política, dirigente da Central do Movimentos Populares e algumas cositas mais. Sejam bem-vindos todos e vamos aprender um pouquinho. Isso. Professor, nós não combinamos no formato do bate-papo, da entrevista, mas o que o senhor... nos bastidores, o senhor estava conversando a respeito da importância de recontar a história, né? O senhor poderia replicar isso para os ouvintes, daí, os espectadores da nossa TV e desse bate-papo, o porquê de recontar a história, o porquê que é importante para nós, progressistas? Sim, primeiramente porque essas interpretações, muitas vezes equivocadas, vai direcionar de forma equivocada a nossa ação militante e também as nossas políticas públicas quando estamos nos governos municipais, estaduais e até nacional. Então, há necessidade de fazermos essa análise fria, né, da história, da historiografia do Rio Grande do Sul, que teve um período, até os anos 50, que ela foi marcada por uma divisão, né, entre historiadores lusitanistas e historiadores castilhanistas ou platinistas, justamente em razão de duas questões. Em relação, porque uns consideravam essa revolução uma revolução separatista, tá? Esses eram os historiadores platinistas, e outros não consideravam essa revolução uma revolução separatista. Outra questão que dividia muito esses historiadores era a questão das missões orientais, dos jesuítas, dos padres jesuítas e as missões. Muitos desses historiadores lusitanistas achavam que a história de Cepé, Tiaraju, que as missões não pertenciam à história do Rio Grande do Sul, que era a história da Espanha e a história dos castelhanos, da Argentina ou do Paraguai, né? Era a história deles, porque já os historiadores platinistas ou castelhanistas integravam, né, dentro de todo o processo histórico nesse território sulino, que as missões faziam parte, sim, fazem parte da história do Rio Grande do Sul. E a outra questão que dividia muito esses historiadores era em relação à própria interpretação de quem eram os gaúchos, né? Os platinistas ou castilhanistas, né, faziam uma leitura que os gaúchos daqui do Rio Grande do Sul, do Pampa, Uruguai e Argentina, faziam parte de um mesmo sistema, era um mesmo sistema produtivo, né, baseado no latifúndio, em que os gaúchos eram os excluídos, né, da posse dessa terra e, portanto, eram os caçadores daquele gado selvagem deixado pelos jesuítas nos campos aqui do sul. E esses gaúchos eram aquele grupo de homens, né, desertores do exército português, espanhol, marginalizados daquela sociedade daquele período. Esses eram os gaúchos, que eles eram iguais aqui no Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina, faziam parte de todo do cenário sociológico daquele período histórico, que existiam militares, estancieiros, penhões livres, negros escravos e negros livres, homens da cidade, e
à margem dessa sociedade existiam os gaúchos. Essa era a interpretação dos castilhanistas. E frisando que esse período foi um período que marcou e dividiu a história do Rio Grande do Sul. Existe um trabalho da Ieda Goodfried, a historiografia sul-rio-grandense, que fala muito bem dessas duas grandes escolas historiográficas aqui do Rio Grande do Sul, onde estão Alfredo Varela, João Pinto da Silva, Rubens Barcelos, Aurélio Porto, Souza Doca, que era um historiador militar, Otelo Rosa, que era da Justiça, né? E também historiador, Moisés Velhinho, Manuelito de Ornelas e outros tantos. Mas tem uma outra análise historiográfica que nós temos que fazer, que é pós esse período, onde entram análises mais, digamos assim, marxistas, né? E que foram, ao nosso ver, muito marcadas, né, pela influência da escola de Chicago, a escola estadunidense, dos democratas estadunidenses, que influenciaram a formação da USP. E os nossos historiadores, muitos deles ditos marxistas, compraram essa versão, né, construída através da escola, né, da USP. E hoje nós passamos a revisar, né, essa história, essa análise e essas narrativas construídas principalmente nos anos 60, 70, 80 e 90. Tá? Nós achamos que há alguns equívocos na análise desses historiadores, desse período. E estamos aí para debater, para discutir e para trabalhar essas questões. Vamos ver se trabalhamos ela durante essa conversa de hoje. É bom que você diga, né, Leonardo, que a USP... Inclusive, nós começamos... Fale. Pode falar. Pode falar. É bom que você diga que a USP que essa Universidade de São Paulo, montada pela elite de São Paulo, foi construída com um dos objetivos de entender como que, né, um rio-grandense estancieiro nascido em São Borja consegue chegar ao poder, né, e mesmo se levantando São Paulo inteiro, uma potência financeira, foram derrotados por esse baixinho chamado Getúlio Vargas, que era um baixinho, esse homem baixinho. Montaram a USP e ela passou, inclusive, a ter uma crítica muito dura, muito pejorativa, inclusive, ao getulismo, ao trabalhismo, que eles chamavam, né, pejorativamente de, né, populismo, né, enfim. Então, é bom que a gente tenha isso claro. E que nós, né, inclusive, compramos, muitas vezes, essa versão construída através da escola da USP. Hoje, o professor, hoje, parte da manhã, eu estive vendo na TV, no jornal Rádio PT, que a gente retransmite na TV Repensar, uma aula de história, contando a respeito do Cais do Porto, né, dos negros novos do Rio de Janeiro, uma história que é impressionante como ninguém sabe, ninguém conhece a história, e descobriram o cemitério dos negros novos, né, no Rio de Janeiro, e viram que os negros não tinham cemitério, por exemplo, não tinha cemitério dos negros, né? Eram valas comuns, encontraram nas valas esqueletos de animais, cerâmica. Então, coisas aberrantes o que acontecia na época, por exemplo, do Brasil colônia, né? E ninguém conhece a história. E nós discutimos aqui, debatemos em duas versões passadas, desse aí contando a história, que é difícil a gente ver a história
Pelo seguinte, a nossa análise, pelo menos a minha análise, naquela época, quem podia ler ou quem podia escrever um livro era a elite. Quer dizer, os pobres, os escravizados, não tinham como passar a versão deles. Não tinha como passar a versão. A versão era contada, era boca a boca, porque não era nada escrito, ninguém tinha o poder da escrita. Então, os livros que a gente lê hoje, daquela época, eram escritos pela elite, pela elite que mandava no país. Quer dizer, os historiadores têm que resgatar realmente a verdadeira história e, como diz a nossa TV, repensar, né? Vamos repensar o passado para projetar o futuro. O que aconteceu lá atrás? Quer dizer, as coisas que... Então vamos... eu sugiro a gente entrar no tema propriamente dito, Leonardo, para entender, tentar entender o que era essa elite aqui no Rio Grande do Sul. Então, foi bom ter levantado essa questão, porque em todos os meses de setembro, sites, blogs, faces, até a grande imprensa local aqui do Rio Grande do Sul, ficam afirmando coisas que nós estamos questionando. Por exemplo, a Revolução Farroupilha foi uma revolução dos gaúchos contra o Império, sabe? Ou dos latifundiários contra o Brasil. Então, eu quero... primeiro, vamos tentar esclarecer essas confusões que foram criadas e que se repetem. Primeiro, tem que ficar claro, qual era o cenário social desse século XIX, nesse período. Que existiam de classes sociais? Existiam, como falei, pequenos proprietários, latifundiários, com escravos, com pouco escravos, mais escravos, charqueadores, que era o início da indústria fabril, peões livres, negros escravizados e também negros livres, é bom que você diga isso, e à margem dessa sociedade existiam os gaúchos. Os gaúchos eram excluídos dos meios de produção da época, não tinham acesso à terra, não tinham acesso aos meios de produção e caçavam, eram caçadores-coletores daquele gado selvagem que se criava solto no Rio Grande do Sul. Não havia cercamento dos campos, então eles consideravam aqueles animais como os animais da natureza, e assim caçavam, retiravam o couro, a gordura, e vendiam no porto de Maldonado, no porto de Rio Grande e porto de Buenos Aires aos ingleses. Era matéria-prima para aquecer a Revolução Industrial Inglesa. O couro era correspondente ao plástico hoje. Nós podemos viver sem o plástico? Não. E o couro era uma matéria-prima indispensável para a Revolução Industrial e a acumulação primitiva de capital. Mas os gaúchos tiveram uma margem disso aí. Então, os farroupilhas não eram os gaúchos. Não vais encontrar em nenhum jornal, os jornais do período farroupilha estão ali no Museu Hipólito da Costa, perto da Praça da Alfândega, procurem. Não vão encontrar em nenhum daqueles jornais a referência de farroupilhas como sendo gaúchos. Nem nos documentos do arquivo histórico que estão ali no Memorial do Rio Grande do Sul, as correspondências trocadas entre essas lideranças. Não vão encontrar eles se referindo um ao outro como um gaúcho. Eles se referiam como camaradas de armas que eram, eles se referiam como continentinos, como rio-grandenses, nunca eles se referiam como gaúchos. Então, outra questão que é bom que se diga, que os farroupilhas, quem eram esses farroupilhas, esses revolucionários farroupilhas, digamos assim, que brigaram, que guerrearam, que batalharam aqui nos pampas rio-grandenses? Quem eram eles? Eram apenas latifundiários?
nos trabalhos que estamos realizando, vamos encontrar que o Partido Farroupilha, né, surgiu na tua cidade, Leonardo, no Rio de Janeiro, com Cipriano Barata, ele era baiano, né, e articulou o Partido Farroupilha no Rio de Janeiro, que não era um partido dos moldes, é lógico, como a gente existe hoje, né, as siglas que existem hoje, mas eram organizações sociais com um programa político, um programa que defendia, né, a Constituição de uma república, um programa nacionalista de defesa, né, às questões nacionais. Eles eram extremamente nativistas enquanto a isso, e em certa anticolonialistas. Nós vamos encontrar nos documentos desses jornais farroupilhas no Rio de Janeiro discursos anticolonialistas. E republicanos eram contra a monarquia passava por uma profunda crise, né, e haviam levantes, revoltas em todo o território nacional, como há descontentamento hoje em todo o território nacional, e esse descontentamento foi catalisado por esse movimento, puxado pelo Cipriano Barata, né, do qual o Giovanni está fazendo a leitura dos textos dele, e também do Ezequiel Correia dos Santos, onde ele encontra, né, essas referências da questão das defesas programáticas e ideológicas dos farroupilhos. A gente sabe que, havendo insatisfação popular, para haver revolução, ela tem que ser organizada. Tá? E a organização foi feita através desses jornais, desses clubes, que nós chamamos de Partido Farroupilha. E nós vamos encontrar, entre as lideranças que participaram desse movimento revolucionário aqui no Rio Grande do Sul, muitos estrangeiros. Nós vamos encontrar estadunidenses aqui participando dessa briga. O John Griggs, né, era um estadunidense que participava dessa revolta. Né? Por que razão? Por que interesse? Vários italianos participavam dessas revoltas. Zambercari, Tito Livio, o próprio Garibaldi. Por que participava dessa revolta? Qual é o interesse dessa revolta? Era um movimento, né, o republicanismo era um movimento internacionalista. Da onde partiam essa movimentação, essa agitação ideológica, né, que foi catalisado por essas pessoas que construíram o partido aqui no Rio Grande do Sul. E, inclusive, o Partido Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul foi organizado por um carioca, Leonardo, chamado Tenente Alpoim. Tenente Alpoim organiza esse partido aqui no Rio Grande do Sul. Tem o nome de uma rua dele, aqui no Partenon, Rua Tenente Alpoim. Nós vamos encontrar o Mariano de Matos. Mariano de Matos, num trabalho de uma historiadora da Universidade Federal aí do Rio de Janeiro, ele era negro, nascido livre, e já era general nesse período. General. E ele foi ministro da Guerra e ministro do Exército Imperial Brasileiro. E era negro. Republicano e abolicionista. E por ter essas posições, justamente por ter essas posições, é que ele foi mandado aqui para o Rio Grande do Sul. Era mandado para as províncias fora do Rio de Janeiro. E aqui ele continuou a sua militância dentro da defesa do republicanismo, né? E era, naturalmente, o Mariano de Matos abolicionista. Defendia a abolição da escravatura. Nós vamos encontrar o Padre Caldas, que é piauense, é do Piauí. Né? Sem falar nessa mulher que muitos a têm como amante do Garibaldi, essa catarinense, né? Chamada Anita, que era, desde jovem, filiada ao Partido dos Liberais Exaltados de Santa Catarina. Então, haviam revoltas e insatisfações, né, com o Império, com
E essas revoltas eram, né, organizadas, estavam sendo articuladas à defesa de um outro projeto para o país, já antes de 1835, quando começou a Revolução Farroupilha. Então é bom que se diga, se pergunte com qual o interesse dessa gente, né, se envolvendo num conflito desses aqui no extremo sul da América do Sul. Então não dá para dizer também, Leonardo, Rosa, como dizem todos os setembros, é uma luta, a revolta farroupilha, ou a guerra farroupilha, como diz, é uma guerra do interesse dos latifundiários. A gente está percebendo que nem todos eram latifundiários, né? Que eram militares, camadas médias da sociedade, e que era apenas interesses de latifundiários. Percebemos que não. E aí também tem uma outra pergunta, Leonardo. E os latifundiários escravocratas que estavam do outro lado, do lado dos monarquistas, defendendo o império? Qual era o interesse deles? Então, a gente vai fazer uma análise de classe, né? A gente pode perceber que a classe dominante ela está dividida. Né? Ela não é um bloco totalitário e absoluto. Ela está dividida entre dois grupos, pelo mínimo, dois grupos marcadamente diferentes, do ponto de vista ideológico. Então, não são apenas os interesses econômicos, né, e financeiros que mobilizaram, né, toda essa gente nessa revolução. Né? É bom também, né, que se diga, né, porque essas coisas voltam a se repetir todos os anos, principalmente na comemoração da Semana Farroupilha. Assim como há divisão da classe trabalhadora, a gente sabe que a classe trabalhadora tem grupos de trabalhadores que pensam a saída para uma sociedade melhor, uma sociedade digna, justa, igualitária, de uma forma, outros acham que é de outra. Então, a gente não pode reduzir essa análise a esse simplismo, né? Reduzir a essa análise simplista e simplória, né, da guerra farroupilha. E até, de certo ponto, maniqueísta, Leonardo, porque parece uma história infantil, o bem contra o mal, Cinderela e a gata borralheira. Né? Não é isso. É uma revolta, um episódio numa sociedade que já está muito complexa. E exige de nós historiadores, nós sociólogos, enfim, mais seriedade na análise desse episódio, porque nos exige respostas mais complexas do que essas que têm sido dadas, inclusive por historiadores do nosso campo ideológico e político. Eu acho que são, inclusive, perversas para o nosso campo. Eu gostaria de te perguntar algumas coisas. Sim? Cláudio, e quando é que surge? O que me pareceu é que, na realidade, não tem uma classe social ou duas classes sociais, são várias ramificações da sociedade, né? Bom, quando é que surge o tal de tradicionalismo? É do gaúcho aquele que que é apenas um parceiro de guerra? Quando é? Que isso está muito confuso no meio, na minha cabeça, por exemplo. Exatamente. Bom, uma coisa é a história desse decênio, né? E assim ela deve ser interpretada com base em documentos, com base na leitura dos jornais da época, né? Sob a luz, né, de teorias que respondam, né, minimamente a essas questões, para nós não reduzirmos, né,
a Revolução Farroupilha aos tradicionalistas, que é outra confusão que sempre ocorre, né? Como se fosse praticamente uma transmissão histórica. Terminaram-se os farroupilhas e surgem os tradicionalistas. Primeiramente, assim, é bom ter claro isso, bom ter claro. Assim como os farroupilhas não eram gaúchos, eles eram alguns continentinos, não eram gaúchos, eles também nunca usaram bombacha. Nunca usaram bombacha. As bombachas chegaram aqui na Guerra do Paraguai para vestir a cavalaria rio-grandense, a cavalaria uruguaia, a cavalaria argentina na guerra, na Tríplice Aliança, numa guerra contra o Paraguai. Veio, né, da Turquia. Por isso que são chamados no Uruguai, tu sabe muito bem, de pantalones turcos. Los gauchos se vestem com pantalones turcos. A Inglaterra havia financiado uma guerra da Turquia contra a Rússia. A guerra terminou antes do prazo combinado. Vagões e vagões de bombacha foram transferidos para cá para vestir essa cavalaria. Então, a bombacha é de um período, né, posterior à Guerra Farroupilha, é do período da Guerra do Paraguai. Começa por aí. Bom, outra questão que é bom deixar claro. O gauchismo, ou cultura gaúcha, existiam antes do período Farroupilha, porque vinha se construindo, né, antes do período da Guerra Farroupilha. Depois do período Farroupilha, segue se construindo isso que a gente chama de cultura gaúcha, o gauchismo, né? Uma cultura extremamente popular, crivada de negritude, é bom que você diga, que a cultura gaúcha é uma cultura crivada de negritude. Essa é a minha área de pesquisa. Nós lançamos um livro agora, vamos lançar agora o dia 12, na Semana do Livro, tá? A matriz da cultura gaúcha, ou matriz da cultura negra no gauchismo. Tá aqui. Porque nós percebemos que a cultura gaúcha, o gauchismo, está crivada desses elementos da cultura popular, da cultura indígena, da cultura charrua, guarani, e de cultura negra, que estiveram presentes desde o primeiro momento de ocupação desse território, 100 anos antes, ou mais de 100 anos antes da Guerra Farroupilha. Já começa a se processar isso que a gente chama cultura gaúcha. Tá? Então, nós vamos encontrar aqui, Leonardo, a gente não chama, né, dobradinha no açougue, não se pede dobradinha, porque aqui o gaúcho usa uma palavra africana, do banto africano, mondongo. Dobradinha aqui é mondongo. Riacho ou arroio, nós chamamos aqui, né, sanga, cacimba, palavras do banto, uma língua africana que se incorporou à língua portuguesa e principalmente a esse linguajar gauchesco. Fandango, né, que é um baile de CTGs, o fandango, também uma palavra de origem gaúcha. Porongo, o porongo que está no nosso mate, no nosso chimarrão, ou aquela cabaça que está no birimbau, o porongo do birimbau, palavra de procedência africana. E aí nós vamos, né? Milonga, um ritmo, né, que presente aqui entre nós, é afroplatino, assim como o tango é de origem afroplatina, afro-argentina. E a vaneira, que é um samba gaúcho, um samba campeiro, veio de Cuba. O charque saía daqui, ia para o Rio de Janeiro, para as Minas Gerais, mas também ia para a América Central e para a possessão espanhola chamada Cuba. E os negros de Havana, né, juntaram o lundu e produziram aquele ritmo chamado havaneira. E chegou aqui essa havaneira,
que toca os nossos fandangos, um ritmo, né, de procedência dos negros de Cuba. Né? E que nós, muitas vezes, o pessoal dos tradicionais não querem que a juventude machiste ou rebole, mas é um samba campeiro, que teve esse caminho. Então, percebe, Leonardo, que os conteúdos populares, índios, charruas, que estão presentes nessa cultura, na cultura gaúcha, que vem se acumulando durante esse processo de ocupação do território, porque os negros esteve presentes. Seria impossível ocupar essas terras aqui no Sul sem a presença do negro. Ele esteve presente no exército, esteve presente no exército tanto português como no espanhol, esteve presente na ocupação da terra, nas primeiras fazendas ou estâncias, e vai amalgamando, vai fazendo trocas culturais e construindo essa cultura antes da Guerra Farroupilha, continua depois da Guerra Farroupilha, até que, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, uma juventude de um grêmio estudantil do Julinho, do Colégio Júlio de Castilhos, numa luta que eles tinham contra já a globalização e a influência cultural estadunidense aqui no Brasil, resolvem criar o movimento tradicionalista gaúcho, que eles criam apenas em 1948, um período pós-guerra. Compreenderam? Mas isso não quer dizer que não existia gauchismo antes. Já existia gauchismo antes e continua a existir gauchismo depois. O que surgiu foi um movimento tradicionalista, e que foi capturado pelo Estado, principalmente pelas forças de segurança pública, que nós chamamos aqui de Brigada Militar, e que deram a ele toda uma configuração positivista de cívico-militar, de cultura cívico-militar. Inclusive diferenciando o gaúcho rio-grandense do gaúcho uruguaio e argentino. Porque esse gaúcho tradicionalista, vamos dizer, esse tradicionalista que surge a partir de 1948, período pós-Getúlio, ele é um gaúcho militarizado. Já o gaúcho uruguaio e argentina, ele é paisano. Ele gaúcho de ajá, esse paisano, ele é civil, é antimilitar, antimilico, inclusive. Entende a diferença? Que começa a ocorrer aí. Então, essa diferença nós temos que perceber, os companheiros têm que perceber, para, no momento de fazer a leitura, no momento que estamos na luta, em disputas de projetos políticos, tomando espaços onde temos que desenvolver políticas públicas, municipal, estadual e federal, ter essa interpretação correta. Aí o que acontece, Leonardo, aqui, quando assumimos o governo? Criticamos o tradicionalismo, assumimos o governo, e aí, tomara que o nosso amigo Edson foi procurador, advogado da Secretaria de Educação, esteja me ouvindo, que ele ficava indignado com isso. Vocês criticam esse gauchismo. Nós assumimos o governo, vocês chamam para dentro da sala de aula, para dentro da rede pública estadual, justamente os tradicionalistas. Veja a incongruência. Por quê? Porque nós da esquerda não trabalhamos suficientemente essa questão. E é o que nós estamos tentando trabalhar com o movimento negro e com outros movimentos sociais que estão se reapropriando dessa cultura que eles ajudaram a construir, que é uma cultura negra, é uma cultura popular. Todo um trabalho, todo um exercício para que os movimentos populares transformem essa cultura numa cultura evidentemente popular, como ela é, de fato, com essas contribuições. Então, eu não me filio, Rosa,
nesses que jogam pedra na Geni, jogam pedra no gaúcho todo setembro. Mas depois vai lá comer um churrasco, vai lá convidar os tradicionalistas para participar dos nossos espaços de governo. E nós não somos capazes de ter uma política pública para esse lado. Contrário, Leonardo, do Uruguai, aqui eu falo para a Rosa, do Frente Amplio no Uruguai. Sabe qual é o mascote? O mascote da Frente Ampla do Uruguai é um gaúcho charrua. O mascote é um gaúcho charrua. Lá, a Frente Ampla, o Frente Amplio, se apropriou desses elementos e deu um caráter popular, que eles chamam canto popular. Eles não deixaram todo esse universo simbólico na mão da direita, de uma direita muitas vezes fascista, reacionária, troglodita. Não! Lá no Uruguai, eles foram lá e disputaram no campo simbólico, com propostas. O jornal, o nome de um dos jornais, de um segmento do Frente Amplo é Mate Amargo. Né? Tem as cevaduras do Mate Amargo. Quer dizer, não deixaram essas questões do gaúcho, da cultura regional, na mão da direita. Né? A bandeira da Frente Ampla, aquele azul, vermelho e branco, é a bandeira dos revolucionários 33 orientais. Né? E aqui nós deixamos a nossa bandeira, a bandeira rio-grandense, por esses preconceitos, por essas interpretações equivocadas, na mão da direita. E qual é a política que nós temos? É complicado isso, Leonardo, porque essa interpretação produziu na militância e nos nossos governos políticas equivocadas. Por isso, a necessidade de repensar a história, de reconstruir a história e ter a capacidade, com tanta gente inteligente, com tantos intelectuais, de produzir, né, de reapropriar e conduzir essa cultura gaúcha, né, dando a ela um perfil popular e de classe. Porque era dos excluídos. Os gaúchos eram excluídos. A cultura gaúcha é uma cultura feita de misturas de culturas populares. Só nós que jogamos pedra na Geni e deixamos que a direita surfe tranquilamente sobre esse universo. Professor, gostaria de registrar aqui... Rosa, só um instantinho. Eu gostaria de registrar aqui a participação aqui da Cristina Moura, do nosso professor Giovanni Mesquita, né, historiador, que nós já tivemos aqui 4 historiadores, hein? 4 historiadores. Está ganhando preço, hein? A Cláudia Ribeiro Cacau, né, de Porto Alegre. A Cláudia, inclusive, está falando, né? Estou aqui de Porto Alegre acompanhando. Nós temos aqui o Charles Reimann, está acompanhando pela TV, né? Depois ele faz algumas perguntas que eu vou passar para o professor. Nós temos a Cláudia Bandeira, temos também acompanhando, né? Deixa eu ver aqui quem mais, o professor Giovanni, o Volney Silva, né? O Arienei Erian Azevedo de Abreu, né? Sempre muito bom ouvir os esclarecimentos do professor Quinerim, desmitificando aspectos importantes da história rio-grandense. E o Volney falou também um negócio que fecha com o Arienei. Né? Boa noite, estou impressionado com essa aula de cultura sem panos quentes. Olha que é importante, não está botando panos quentes na história. Legal. E o Charles Reimann, ele está lembrando, inclusive, que nós vamos ter um programa breve aí, né? Com a Rosa Beltrame, que se chama História Viva. Nós vamos... ela vai entrevistar essa história viva em personagens, né, que hoje estão na nossa cultura, estão na nossa vida, na nossa história. Né? E aí eu vou fechar com uma pergunta do Charles. Né? Por que só o Rio Grande do Sul tem brigada militar? Por que esse nome Brigada Militar e por que só o Rio Grande do Sul? Pergunta do Charles. E também curiosidade minha. Muito bom. Essa pergunta, o Giovanni, já passei uma vez para o Giovanni ele responder lá dentro da Semana Farroupilha, né, nos projetos culturais que são apresentados lá.
Por que brigada militar? Bom, e outra é polícia militar no resto do país. Aí vem um outro episódio da nossa história, que é a Revolução Federalista, né? Que foi uma disputa, uma nova disputa da elite local, né? Entre os de lenço branco, que eram os chimangos, e os de lenço vermelho, que eram os maragatos, né? Estava em jogo, né, nessa disputa da elite, a centralização do poder num Estado forte, centralizador, ou a ideia de federalização, né, de valorização dos poderes locais, dos coronéis locais, né, chamado federalismo. Né? Então, essa guerra aconteceu em 93 e 94, e o Júlio de Castilhos, que foi brilhante, o Júlio de Castilhos, é um outro personagem que nós estamos recuperando, né? Lamentavelmente morreu com 40 e poucos anos, enfim. Júlio de Castilhos, presidente do Estado na época, presidente da província na época, amigo dos militares que estavam na nascente república, né? Floriano Peixoto, amigo de Floriano Peixoto, vindo-se apertado, ele solicitou apoio a Floriano Peixoto, né? Eles tinham compartilhado já dessas ideias republicanas, enfim, quando o Júlio de Castilhos estudava Direito em São Paulo, enfim, e mantinham laços e correspondências, porque tinham afinidades ideológicas ligadas à questão do movimento republicano, o republicanismo. Então, o Júlio de Castilhos pede apoio, né, a Floriano Peixoto, que envia para o Rio Grande do Sul para combater as milícias, né, dos maragatos estancieiros da fronteira. Floriano manda uma divisão, né, uma brigada do Exército. Uma parte do Exército é chamada divisão, e dentro das divisões existem as brigadas. E ele mandou uma brigada inteira do Exército para cá, para o Rio Grande do Sul, para combater os maragatos. A partir daí, existe um ato, inclusive, oficial, né, do Júlio de Castilhos, o governador, digamos assim, da época, institui, né, esse corpo militar de defesa, né, da ordem, enfim, política e social, que é a Brigada Militar. Então, o nome advém daí, de uma brigada do Exército Nacional que veio dar apoio político a Júlio de Castilhos na luta contra os maragatos. É isso só. Aí, eu gostaria criam mitos, né? Dizem que essa brigada vem do período Farroupilha. Não, isso é história, isso é mito. Né? Isso é o que o Giovanni chama de alegoria, né, do tradicionalismo. Né? O ato foi esse. Existe um ato oficial, documentos da criação da Brigada Militar no Rio Grande do Sul a partir da presença dessa brigada do Exército, que usavam um lenço branco, até hoje o Exército usava um lenço branco aqui, e por ter um papo branco, também eram chamados de pica-paus. Chimangos ou pica-paus. O professor, está aí o Luiz Otávio Almeida, né? Mas ele está elogiando essa verdadeira aula, né? Essa verdadeira aula que semana passada, inclusive, está comentando que semana passada também teve outra aula. Então, cada segunda-feira é uma aula de história, né, verdadeira. O Mário Raul Rosa Correia também está batendo palmas aí. O Volney Silva dizendo que ele é de Porto Alegre. E eu esqueci, me desculpa, Cidara, eu esqueci de comentar a respeito, que você tinha feito um comentário, é porque minha internet está travando. O meu computador aqui é de passagem, né? Eu trabalho com um computador com 400 MB de velocidade. E agora só com 40 MB, às vezes complica um pouco. Tá? Então, o Rosa, quer fazer mais alguma pergunta para o professor? Que eu tenho uma muito importante. Uhum. Eu quero que ele explique algumas coisinhas. Aqui em setembro, temos a Semana Farroupilha, certo, Cláudio? E temos notado que tem várias divisões, aquele parque
né, cheio de galpões e questões. Tem os galpões do movimento tradicionalista, que são poderosos economicamente, certo? E tem os outros que são mais populares. Gostaria que explicasses o porquê dessas divisões, né? Embora sabemos que a diferença dos gaúchos, enfim, que tu conseguiste explicaste com toda clareza. Mas gostaria que tu colocasses, nos explicasses essa situação, o porquê, ou quem são aqueles que têm o poder do movimento tradicionalista, que não tem nada a ver com nós de esquerda, tá? E que são altamente poderosos, que se apropriaram dessa cultura que, pelo entendimento que tive, era mais popular, né? Então, eu gostaria que fizesse esses esclarecimentos aí das diferentes posições da questão da Semana Farroupilha. Bem, primeiramente, né, assim como a gente fez a análise social, da configuração social da elite, né, da elite histórica daquele momento, do decênio Farroupilha, de 1835-45, e que a elite não é um todo monolítico, ela tem as suas divisões e as suas diferenças ideológicas, ou pelo mínimo da condução do Estado. Mostrei agora, recentemente, também um novo racha, uma nova divisão da elite, né, entre chimangos e blancos e colorados, como teve também no Uruguai, na Argentina. Aliás, no final do século XIX, as elites mundiais estavam numa permanente disputa entre o centralismo, um Estado forte, centralizador, e o federalismo. Todas essas revoltas de brancos e colorados na América, inclusive a unificação italiana e a unificação alemã, fazem parte de todo esse cenário da disputa da elite mundial, inclusive. E nós estamos imersos dentro dessa disputa da elite mundial. Naturalmente, também, entre as classes populares, nós temos essas divisões. E a divisão nesse campo simbólico do gauchismo, ela se dá principalmente porque, né, o movimento tradicionalista, né, construiu, né, uma alegoria, uma interpretação um pouco, vamos dizer assim, fantasiosa da história desse período. E alicerça, principalmente, esse movimento cultural apenas, né, ou quase só nesse decênio farroupilha, da luta farroupilha, quando a cultura gaúcha é muito mais ampla. A cultura gaúcha vem, né, de 1725 e está se construindo permanentemente. Tá? A elite que formou, né, quando se formou o movimento tradicionalista gaúcho, né, bebeu nos historiadores dos anos 20 e 30. Qual a ideologia que era a moda, era a ideologia reinante no mundo dos anos 20 e 30, que produzia uma guerra facínora no mundo? Qual era a ideologia? Né? Era justamente o nazifascismo, que era baseado no racialismo científico. Pois bem, os textos desses historiadores dos anos 20 e 30, né, eram baseados nessa ideologia do racialismo científico e construíram, aqui no Rio Grande do Sul, um gaúcho como se fosse uma raça. Eles falam isso nos textos, a raça gaúcha, formada pelas melhores famílias lusitanas, composto pelas melhores famílias lusitanas. O gaúcho paderneiro, o gaúcho excluído, o gaúcho ladrão de gado, o gaúcho, o malo, o gaucho, era o gaúcho argentino e o gaúcho uruguayo. Estos são malos, porque el nuestro gaucho, não. Tá? Usando, né, essas teorias que estavam reinantes justamente nos anos 30. Tá? Então, criaram, né,
pegaram aquele gaúcho histórico, que era um excluído, um pária social, né? Um marginalizado, pegaram esse gaúcho e transformaram ele num gaúcho cheio de virtudes civis e militares, né? Tomado das melhores virtudes civis e militares. Isso é presente nos textos desses historiadores. É localizado por essa análise historiográfica feita pela Iana Goodfried. Logicamente, né, esse tradicionalismo feito pelo Estado vai carregar essas posições, né, mais conservadoras, né, desse tradicionalismo, né, construído pela elite. Mas o gauchismo e os outros grupos que se reúnem lá, né, eles fazem parte e têm que se reapropriar dessa questão popular da cultura. É um movimento de contraposição, de disputa no campo simbólico. É isso que nós temos que fazer. Enquanto eles falam que o gaúcho é esse elemento formado, constituído das melhores virtudes civis e militares, das famílias, do sangue das melhores famílias lusitanas, nós temos que dizer não. O gaúcho é uma mistura de índio, negro, lusitano, castelhano, né? Espanhol. É feito dessa gente pobre, dessa gente humilde. Ou a comida, ou a gastronomia que estão nessas churrascarias, nos restaurantes, é a gastronomia chique das altas famílias lusitanas da época. Eu fiz um estudo sério sobre a gastronomia gauchesca. Ela é uma gastronomia de origem popular, de origem negra. Né? Não é. Então, é nós que temos que fazer essa disputa. É nós que temos que ir para o campo da disputa simbólica, né? E construir, né, um espaço de disputa nessa. Ou vamos deixar, né, todos os anos jogar pedra na Geni e deixar todo esse universo simbólico que mobiliza, que sensibiliza, que emociona a todos nós, deixar isso tudo para a direita. Que a direita use como bem quiser. E nós, quando estamos no governo, chamamos, inclusive, eles, porque nós não conhecemos, chamamos eles para dentro das nossas escolas, que isso que me deixa mais indignado, quer dizer, criticamos. Quando assumimos os governos, convidamos esses tradicionalistas mais conservadores para dar palestra nas nossas escolas, né, e participar dessas coisas todas. Né? E não temos, Leonardo, nos nossos governos, né, uma proposta clara, né, para esse setor, a não ser entregar, né, das mãos da elite, né, nacionalista, xenófoba, fascista. A gente não tem uma proposta. Eu estive na direção do Instituto de Tradição e Folclore do Rio Grande do Sul, né, em 2 governos nossos, né, e procurava os prefeitos, os nossos prefeitos, dizer, olha, prefeito, o senhor tem um festival aqui na sua cidade, vamos abrir uma linha no festival que contemple os ritmos afro-gaúchos, o quikumbi, o maçambique e o batuque. Alguns me diziam assim, Leonardo, eu achei que tu vinha trazer dinheiro para nós. Quer dizer, sim, isso. Não tinham propósito. E aí deixavam aquele festival com dinheiro público, com subsídio federal da Lei Rouanet, de 300, 400, 500 mil, produzindo o que tem de pior no cancioneiro gaúcho. A música conservadora, tradicionalista, da pior qualidade, porque um companheiro nosso, numa prefeitura municipal, não tem a capacidade de criar... Eu não pedi, Leonardo, para a gente fazer um festival de música revolucionária. Eu não pedi para fazer um festival de música de protesto. Eu pedi apenas, vamos construir um espaço para a expressão da cultura negra que existe dentro do gauchismo. E esses companheiros não foram incapazes de fazer isso.
É isso que me deixa indignado. Pela má interpretação da história que tem sido feita até agora, que tem nos conduzido a esses equívocos. Tá? Esses equívocos quando estamos no governo. Então, por isso a importância de um programa como esse e desse recontar a história, que nós temos que fazer muitas e muitas vezes. E o principal, Leonardo, envolver o que nós temos de melhor nos nossos quadros, dos intelectuais, para produzir conteúdo popular, que está lá na raiz, no nascedouro dessa cultura popular gaúcha. É isso que nós temos que fazer. E não ficar jogando pedra na Geni, jogando pedra na Geni. Nós temos um companheiro... Nós temos um companheiro que é patrão de um CTG. O CTG é um clube onde se reúnem os gaúchos, os tradicionalistas, numa vila popular aqui, na chamada Vila Nova. O companheiro Ademir Medeiros e a sua esposa, que é historiadora, estão lá, vamos dizer assim, na direção desse clube de gaúchos, enfim. E vai um companheiro nosso, dessas interpretações equivocadas, e diz para esse companheiro: Ademir, vestindo essa roupa aí de gaúcho, festejando uma derrota, tu tá festejando uma derrota? Aí o Ademir, que é uma pessoa muito calma, muito pacienciosa, diz para esse intelectual: companheiro, será que não queria dar uma palestra para os jovens lá do nosso CTG? Pergunto para vocês se esse intelectual foi lá. Não foi! Não foi, porque eles só sabem jogar pedra. Esse é o conteúdo. É uma narrativa, Leonardo. Isso é narrativa ideológica da pior qualidade. Da pior qualidade. É uma narrativa. Não há embasamento sociológico, antropológico, historiográfico nenhum. Nenhum. Professor, em 2007, eu fui presidente da Comenda do FLER, que é uma reunião de petroleiros, químicos, né, de operadores de várias empresas de petroquímicas, inclusive a Repap, da onde eu faço parte, né, da Petrobras. Eu fui presidente da Comenda. E no final, que eram 10 casais de comendadores, no final, toda as nossas alegorias da festa, né, foi ali no Grêmio Náutico União, né, porque era o maior espaço que para 1.000 casais, 1.000 pessoas, não 1.000 casais, 1.000 pessoas, né, para uma festa grande. Tudo foi direcionado para acadêmicos do Gravataí. Né? Eu fui sair em cima do carro alegórico, né? Eu fui destaque na acadêmico de Gravataí, e eu vi realmente muito rico. E o Adair Rocha, de Sapucaí, está falando aqui, a história do batuque, né, é muito rica no Rio Grande do Sul. Né? Isso aí também das religiões afro também, né? Candomblé, Então, acho que a gente tem que recuperar isso. Eu gostaria aqui também de agradecer aqui a presença, não só do Adair, né? Adair Rocha, de Sapucaí do Sul. Nós temos a Silvinha Leandro, minha querida Silvinha, de Santa Catarina, que eu tenho que fazer uma pergunta a respeito disso. A Fátima Costa, né, é de Recife, se eu não me engano, é de Recife. A De Gomes, de São Paulo, nossa companheira do PT de São Paulo. O Laerte Faleiro também mandou um abraço, hein, Laerte Faleiro. E a Marcela Silva, de Minas Gerais, sul de Minas. Mas, professor, uma pergunta que realmente, com toda essa cultura rica que tem o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul influenciou todo o Brasil. Saiu pelo oeste, né, do Rio Grande do Sul, foi subindo, Santa Catarina, chegou ao Paraná, tanto que no Paraná, a pilcha é vestimenta oficial do Estado do Paraná. Isso é lei aprovada lá na Assembleia Legislativa. Olha que bacana. A pilcha é vestimenta oficial do Paraná. E eles foram subindo, foram para Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, subiram, foram se espalhando para todo o país e chegaram, inclusive, contornaram, foram para a Bahia. Então, hoje, Roraima. o gauchismo, né, a tradição gaúcha está em todo o Brasil, né? E isso eu acho muito importante, eu acho muito bonito, porque eu conheci a tradição gaúcha no Rio de Janeiro. Sem conhecer a história do Rio Grande do Sul, eu já conhecia a tradição gaúcha do Rio de Janeiro. Lá tem CTG no Brasil todo. Um comentário a respeito disso. Esse é um problema. Ela é uma cultura, né, constituída de elementos fortes, hegemonizadores, inclusive. Eu, às vezes, me preocupo com essa questão, porque ele vai chegando nos locais e vai, por várias razões, aqui não dá para discutir todas elas, ele vai chegando nos locais, vai chegando no Pantanal, a tal ponto que o governo do Pantanal lá resolve dar um basta para isso, fazer um movimento de defesa da cultura pantaneira que estava sendo, né, destruída, ou estava sendo absorvida, melhor dito, pela cultura gaúcha. Então, nesse sentido, nós temos que lutar de preservar a diversidade cultural. Ela é uma cultura que, em chegar, ela vai como se transformando, como é implantada pelo Estado, ela se transformou quase como uma monocultura. Aí, traduzindo aí a monocultura no meio ambiente, é perversa, né, com a diversidade. No meio social, da mesma forma. Né? Nós não podemos permitir essa do Paraná, a vestimenta do Paraná é a pilcha. Oficial. Sim, é pilcha. Aprovado por lei. Eu encontrei, né, a gente encontra CTG na Bahia, vem em todos os estados da federação, mas o único problema que eu vejo nessa questão é que esses movimentos, esses gaúchos que vão se espalhando pelo estado todo, nessas migrações internas, eles respeitem e, né, valorizem também a cultura local. Tá? Parece que está havendo agora, até por parte deles, esse sentido. Tá? Eu tenho acompanhado as discussões internas lá do movimento do MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. Eles têm se preocupado com isso, com a diversidade cultural. Eles se deram conta dessa questão. E como eles retornaram a Paixão Cortes, que foi um dos fundadores desse movimento, e o Paixão Cortes, apesar de ter, né, o seu incentivador e o construtor, vamos dizer, do gaúcho moderno, esse tradicionalista, ele foi um folclorista, valorizou muito as culturas populares, né, os quicumbis, os maçambiques, os batuques que existem dos negros no litoral rio-grandense, da cultura alemã, da cultura italiana, dos povos migrantes aqui, enfim, e toda essa diversidade cultural. Dando-se conta disso, esses tradicionalistas espalhados no Brasil começaram a integrar dentro da programação cultural dos seus CTGs essa diversidade local, da cultura local. Não pode, né? Uma cultura chegar ali, se implantar e sufocar e matar a cultura local. Isso é inadmissível, né? Não podemos concordar com isso. Aqui, apesar de eu fazer essa defesa efusiva, entusiasmada, eufórica em relação a esse movimento cultural, né, que é carregado de várias motivações simbólicas e motivas, eu quero deixar bem claro, né, que eu partilho do conceito da diversidade cultural. Né? Eu acho que nós temos que, né, valorizar a diversidade cultural do Brasil, né, e do Rio Grande do Sul e de cada estado. Né? Temos que valorizar essa diversidade. A minha defesa, né, da questão do gauchismo alicerçado a essas questões históricas é em relação à atitude que nós, né, temos, né, quando assumimos governos, enfim, e não trabalhamos essas questões. Aliás, recém estamos aprendendo a trabalhar com essas questões da cultura popular. Nós não somos novos nessa questão.
E aí, Rosa? Agora, sim, Rosa? Fala, Rosa. Oi, meu bem. E assim, ó, eu cada vez mais admiro a cultura brasileira de aqui de Rio Grande do Sul, né? Eu acho que cada região deve ser maravilhosamente rica, né? Hoje nós estamos sabendo a verdade da cultura gaúcha, né? Então, assim, ó, eu gostaria que tu falasses um pouquinho mais, né, que aprofundasses um pouquinho mais, não sei quanto tempo, né, de tempo, né, Leonardo, mas para deixar bem esclarecida a verdade da história gaúcha, a verdade. Nessa luta por uma nova matriz historiográfica que eu, Giovanni e outros historiadores estamos pautando, né? Nessa luta, nós temos que primeiro, né, desfazer e desfazendo toda o que eu chamo de maçaroca intelectual, né, que foi criada aí nos anos 80 e 90. Nós temos que tentar desfazer essas confusões todas, né, e construir a partir daí uma cultura gaúcha com um caráter popular, democrático, tá? E principalmente, né, se possível, revolucionário, tá? Que defenda sempre justiça, igualdade social. Tá? Como é lindo ouvir um pajador uruguaio ou argentino, né, quando levanta a sua guitarra, seu violão, numa pajada, num repente, defendendo, né, justiça, igualdade social entre os povos, enfim. E é isso que se quer, né, construir, né, para a cultura gaúcha, ao invés de ficar, né, nessa posição produzida por essa linha historiográfica dita marxista, que eu não considero, né, dita marxista, que construiu todos esses problemas. Eu não posso deixar de falar nisso. Todos setembros acontecem alguns episódios aqui de protestos, né, e de protestos contra o gauchismo, enfim, que eu chamo jogando pedra na geni. Esse ano, um jovem colocou uma faixa na estátua do Bento Gonçalves e disse com o seguinte dístico: racismo não combina com tradição. É um jovem com formação, né? O Face dele diz formado em história. Racismo não combina com tradição. Olha só a confusão que está surgindo, né, de dentro dessa formação. Em primeiro lugar, né, ele confundiu tradição com tradicionalismo. Tradição é a cultura do povo de Batuque, ou candomblé, como vocês chamam aí. Tradição são as tradições dos povos indígenas, guaranês, caigangues, e outros povos que são ricos em tradições, povo cigano, né? Povos ribeirinhos, esses sim têm tradição. Aqui nós temos um movimento cultural tradicionalista, que inclusive às vezes é caracterizado como incluído dentro da pós-modernidade. É totalmente diferente. Então, tradição não tem nada a ver com tradicionalismo. E depois, né, colocar a questão do racismo, né, dentro da Revolução Farroupilha, porque botou na estátua do Bento, né, dentro da Revolução Farroupilha. Não, os fazendeiros, os estancieiros daquele período aqui tinham escravos, mas a ideia, a ideologia de racismo, como nós concebemos hoje, nem estava colocada. Então, colocar racismo lá no século XIX, nesse período, é mais uma maçaroca nessa confusão toda aí. Então,
é para isso que nós estamos estudando, né? Nós temos que separar, né, a questão da história e fazer uma leitura real dessa história, né, dessa questão cultural, né, e disputar esse campo da cultura. Né? Não é possível, né, não é possível a gente continuar dessa forma. Professor, tem duas perguntas aqui. Uma é da Cidara. Que ela pergunta o seguinte: esse modelo tradicionalista exportado para outras regiões de forma monocultural não estaria ligado ao agronegócio, que também vem exportando monocultura? Exato. Perfeito. Boa lembrança da Cidara Loguércio. Uma parte desse movimento cultural está vinculado ao agronegócio, ao campo. Tá? Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, da parte norte do Rio Grande do Sul, né, do latifúndio, do minifúndio, onde tem grandes extensões de plantação, ali onde tem o maior número de CTGs, né, vinculados ao movimento tradicionalista gaúcho. Não é no sul do Rio Grande do Sul, na campanha local de pecuária, que nós temos o maior número de CTGs. Nós temos nas regiões, né, de agricultura, de monocultura, que é mais o norte, nordeste do Rio Grande do Sul. Está extremamente vinculada a essa produção e aos movimentos fascistas, nacionalistas, xenofóbicos, tá? Homofóbicos, sexistas, enfim, outros movimentos que estão vinculados a essa luta atual. É preciso deixar claro isso. Tá? E tem relação, e às vezes querem reproduzir dentro dessas instituições toda essa carga ideológica conservadora. E aí alguns companheiros dizem assim: não, mas esse tradicionalismo é machista, ou esse tradicionalismo é racista. Não, um momento. Tá? A sociedade que nós vivemos, que é racista, a sociedade que nós vivemos, que é homofóbica, machista, sexista. Tá? E, logicamente, dentro de uma agremiação, dentro de uma associação, tá? Pessoas vinculadas a essa ideologia fascista, principalmente nesse momento, levam para essas instituições essas suas posições. E a gente vai ficar dizendo isso, não, essa cultura é machista, é racista? Acho que não, acho que é outro erro. Nós temos aqui inúmeras mulheres, patroas, presidentes de CTGs, muitas mulheres na coordenação, na condução das melhores entidades associativas do Rio Grande do Sul, são coordenadas por mulheres. Nós temos aqui o 35 CTG, que é o pioneiro, 3 gestões sucessivas teve sob a coordenação da patroa Márcia Borges, uma mulher lutadora, né? E enfrentou eleições, 3 vezes enfrentou eleições contra os coronéis lá dentro. E aí eu não vou ser favorável, né, à luta dessas mulheres que estão fazendo a disputa, né, de gênero dentro dessas instituições, porque a sociedade vai se modernizando e essas questões de gênero, inclusive, vão entrando para dentro dessa sociedade e vão rompendo, né, a luta, faz parte dessa luta, né, no campo simbólico, de valores extremamente conservadores e valores revolucionários e libertários. E nós temos que estar lá nesse campo de luta, ou vamos sair desse campo de luta, vamos fugir para fora do CTG e ficar tirando pedra no telhado. É o que eu pergunto sempre. Vamos ficar jogando pedra no telhado? Nós temos inúmeras instituições que têm patrões negros. Nessa mesma linha... E nessa mesma linha, nós temos uma outra pergunta aqui do Volney. Para terminar,
uma outra pergunta do Volney, que diz o seguinte: essa cultura gaúcha exportada, com histórico de formação europeu, baseado nas culturas, como se tivesse origem europeia, essa cultura que é exportada dessa forma, ele está fazendo um comentário, né? Essa cultura gaúcha é exportada com histórico de formação europeia, né? Baseada nas culturas como se tivesse origem europeia. Mas não é, né? Não é. Não Na é. verdade, a nossa cultura seria outra, né? Não de origem europeia. Não, a matriz, toda a base da cultura gaúcha, ou do gauchismo, não é? Ela tem origem nas culturas indígenas, guaranis, charruas, né? Cultura do povo negro, né? São culturas populares. É nós que abdicamos dessa disputa. E aí, lógico, quem está levando à frente essas instituições coloca a sua ideologia, coloca os seus valores, né? E transformam aquilo que é cultura popular, que é cultura de pobre, não é cultura de latifúndio. O latifundiário não está nem aí para a cultura gaúcha. O latifundiário não quer saber de gauchismo. Não é a deles. Isso é cultura popular de camadas médias e médias baixas, entende? Que tem parte que sofre a orientação desses valores conservadores e nós temos que fazer a disputa dentro desse campo simbólico. É isso que deve ser colocado, né? E é para isso que a gente tem que trabalhar. E agora, o que o Volney falou, o que o Volney falou, a cultura europeia que eles querem levar para esses lugares, ela não é verdadeira, é uma alegoria, como o Giovanni Mesquita fala, tá? É uma falsificação, né, do que seria a cultura gaúcha, né, popular. É interessante, Leonardo, que vocês olham, né, e veem o pessoal de Bombacha tomando mate e olham, e gaúcho tudo é a mesma coisa, né? Tudo é tradicionalista. Mas entre nós aqui, nós temos divisões, né, tanto de vista político, como ponto de vista cultural, tremendas. Nós temos vários submovimentos dentro desse movimento chamado gauchismo. Nós tivemos nos anos 80 o chamado movimento nativista, do músico dos festivais, que foi uma espécie de tropicália da música regional gaúcha, nos anos 80. Que foi uma juventude universitária, né, compositora, músicos, que incorporaram, inclusive, instrumentos da música latino-americana, incorporaram ritmos argentinos, uruguaios e ritmos latino-americanos na nossa música regional gaúcha. Isso foi chamado movimento nativista, que é uma divisão que existe entre nós. Nós temos movimentos tradicionalistas não filiados a esse tal MTG. Nós temos associações de rodeios, ou de laço, tiro de laços e rodeios, que não são filiadas ao movimento tradicionalista gaúcho, são avessas ao movimento tradicionalista gaúcho. Criadores de cavalo crioulo, a Associação de Criadores de Cavalo Crioulo, não é associada ao movimento tradicionalista. Quer dizer, é como se a gente olha e diz assim, japonês, chinês, coreano, tudo é a mesma coisa. Não são. E aqui, gaúchos, aqui temos matrizes diferentes. Professor. Estamos chegando a 1h30 de transmissão. Gostaria de agradecer a todos aí, né, a presença, né? E também ao Gilberto Freire, que entrou agora lá de Natal, Rio Grande do Norte. Nós temos a Fátima Barbosa, eu acho que é de Recife, se eu não me engano. Tá? Desculpa, Fátima, se eu errei. Mas, professor, chegando a 1h30, suas considerações finais, e aí, já deixando aberto que nós teremos outras discussões aqui, porque nós gostamos muito, hein? E a galera gostou do papo. Privilegiando o pessoal quero dizer uma coisa. A próxima segunda-feira, Recontando a História, segunda-feira, 15, novamente nosso professor ali, Luiz Cláudio Nunes Quinerim, que estará com a gente.
Privilegiando o pessoal do norte, aí, do norte e nordeste, que tem uma cultura regional muito forte, tiveram aí em Pernambuco a Revolução Pernambucana. Né? Ela foi derrotada. Mas nem por isso eles chamam lá de guerra republicana, guerra peruana, pernambucana. É guerra pernambucana? Não, é Revolução Pernambucana. Foi derrotada. Então, essa coisa de guerra ou revolução, porque não houve mudanças sociais aqui, o Giovanni já colocou muito bem na live passada, mas são vários os povos que comemoram revoluções derrotadas. É a voz dos vencidos. Os bascos perderam a sua revolução contra o poder maior de Castela e Aragão. Tem lá os bascos. Na Irlanda do Norte também. Os próprios paulistas comemoram a sua revolução constitucionalista e chamam de revolução constitucionalista, e não de guerra constitucionalista. Então, tem que parar com essas bobagens que circulam entre nós aí, e principalmente eu não admito que circule entre historiadores, ficam repetindo, né, essas coisas que não têm fundamentação histórica nenhuma. Nós temos muito que estudar ainda sobre esse assunto. O Spencer Leitman, que é um professor dos Estados Unidos e que escreveu um livro sobre a Revolução Farroupilha, ele fala que nos Estados Unidos, sobre a guerra civil lá estadunidense, existem mais de 50 mil títulos. Mais de 50 mil títulos. Então, nós temos muito a estudar e a escrever sobre a Guerra Farroupilha, né? Esclarecendo várias questões. Inclusive, foram mais de 50 viagens de navio da Filadélfia e de Massachusetts para os portos do Rio Grande do Sul. O que traziam nesses navios? Né? São questões que estão aí. O que chegou dos Estados Unidos para essa revolução? Eram apenas mercadorias que se intercambiavam? Então, são perguntas que ainda temos para responder. Então, por isso que eu recomendo. Acho que o Giovanni tem que concluir esse seu trabalho, não no segundo volume da biografia do Bento, mas fazer um livro especial sobre essas questões que a gente está discutindo agora, sobre essa questão, essas questões que reúnem revolução, guerra, enfim, elite branca, latifundiária, enfim, esclarecer esse meio de campo todo. A gente não pode dizer que foi uma guerra da elite branca, latifundiária, racista e homofóbica. O que é isso, né? Isso não existia no século XVIII, dessa forma como a gente... E o tradicionalismo também não é isso. Para todos que dizem esses tradicionalistas é uma elite branca, racista, homofóbica, eu aconselho, vão no canal do YouTube, põe Bar do Cabo Ney, em Bagé, um boteco, um bolicho, que tem perto do cemitério. E aí vocês vão ver a elite branca, racista e homofóbica cultuando o gauchismo lá em Bagé. Não é nada disso, é lógico que não é nada disso. São negros, mestiços, pobres, excluídos, que às sextas-feiras não deixam de consultar a sua bolsa em Nova York, né? As suas commodities. Eles pegam o seu dinheirinho, vão ali para o boteco, tomar o seu pé chujo, cachaça com vinho, tocar a sua acordeona e se divertir. Essa é a classe branca, racista, escravagista? Não é, pessoal. Nós temos que parar de repetir essas besteiras, essas bobagens, e nos centrar num estudo sério, né, da história, como vem fazendo o Giovanni, e eu espero que ele conclua logo esse trabalho para brindar o Rio Grande do Sul e a todos nós com um esclarecimento de toda essa maçaroca intelectual que foi criada nos anos 80 e 90. Obrigado. Obrigado, professor. Rosa, suas considerações finais, Rosa, por favor.
Bom, eu quero mais uma vez agradecer ao nosso querido companheiro, professor Cláudio, né? E lembrar a todos que nos estão assistindo que na próxima segunda-feira, 15 de novembro, às 19 horas, continuamos com Recontando a História, novamente com nosso professor Luiz Cláudio Pinheirim, né? E aí nós vamos ter, então, a influência da cultura afro em Rio Grande do Sul, mais uma aula maravilhosa, como são todas as aulas desses companheiros valorosos, estudosos da história e da verdadeira história. Gratidão imensa, Cláudio, por esse aprendizado que a gente tem contigo. E muito agradecido para todos. Obrigado, Parabéns a Rosa. vocês que estão... Obrigado, o professor Luiz Cláudio. Uma verdadeira aula hoje. Obrigado a Silvinha, que entrou, né? Já tinha entrado, já tinha falado sobre ela, Silvinha, lá de Santa Catarina, Criciúma. Professor Giovanni, todo, né? Muito obrigado, professor Giovanni. Estaremos juntos, né? No outro debate, porque esses debates estão ficando cada vez mais quentes, né? Tanto é que logo na entrada a gente bota chamas, né? A gente bota chamas porque o negócio está pegando fogo. Obrigado, professor. Obrigado, Rosa. Obrigado a todos que compareceram. Até segunda-feira, recontando a história novamente. Obrigado, professor. Podem ficar por aí. Encerrando aqui. Uma boa noite a todos.